Semana passada foi uma Semana da Pátria atípica, um autogolpe que não ocorreu, um pseudo-golpe. Ou seja, um fiasco. Não tivemos aí o golpe e, obviamente, lembre-se que logo em seguida do 7 de setembro, no dia 8 eu fiz um vídeo que já falava que o Bolsonaro sairia ali desgastado, sairia como não o vencedor de toda aquela situação. E isso antes mesmo de você ter a manifestação dos caminhoneiros que ocorreram ao longo do dia 8 até a noite e o começo do dia 9. Né? Muito bem. Essa tentativa de golpe não aconteceu, por quê? Porque simplesmente você tem ali uma situação na qual não há um acordo, não existe um acordo ali voltado para um golpe entre os principais setores, ou seja, o empresariado industrial, o agronegócio, embora a gente sabe que esse é o setor, né, do grande capital, sobretudo soja e boi, que estão aí cegamente com o Bolsonaro porque nunca ganharam tanto dinheiro como agora, mas o mercado financeiro não era favorável a isso, tanto é que fez o seu próprio manifesto, né, contra aí a situação que o Bolsonaro estava colocando o país, e o próprio capital internacional não tem interesse disso claramente em termos de colocar um autogolpe no principal país aqui da América Latina, né? Então, em que pese você teve aí a manifestação dos caminhoneiros, é bom lembrar o seguinte: recordo muito bem que toda essa movimentação que o Bolsonaro fez desde 8 de julho até culminar ali com 7 de setembro era para salvar seus filhos. Esse é o ponto central. Toda aquela situação, todo aquele circo foi para salvar seus filhos. E isso não é novo. Lembre-se que a saída do Moro lá em 2020, né, naquela reunião fatídica de 22 de abril, né, onde ele sai da reunião, depois a gente fica conhecendo, né, essa própria reunião que ficou famosa pelo Salles, que falou lá dos que tinha que passar da boiada, né? Mas lembre-se que o Moro sai do governo porque ele ia mexer na Polícia Federal e o Bolsonaro, obviamente, queria intervir ali porque isso iria afetar seu filho Flávio, né? Portanto, esse é sempre o ponto central do Bolsonaro, né? Ele sempre arma uma cilada para si próprio porque todos os seus filhos estão aí envolvidos com esquemas, né? Se vocês observarem essa charge aí do Lafa, mostra bem isso, né? Ou seja, todo mundo está envolvido e eu já fiz aqui um vídeo mostrando toda essa história de corrupção da família Bolsonaro até chegar aí na Covaxin, está aqui no card e também na descrição do vídeo. E, obviamente, você tem o quê? Em primeiro lugar, esse confronto com o Moraes em função aí das investigações. Por extensão, a briga com o Barroso em termos do voto auditável, sendo que isso já foi votado. Imagina, como é que ia acontecer um golpe cuja uma pauta já foi votada, já foi passada, né? Ou seja, mesmo se os caminhoneiros continuassem, né? Porque depois que teve lá o áudio do Bolsonaro, né? A nota feita aí sob orientação do Temer, né? Mas mesmo se eles fossem adiante, gente, meia dúzia de caminhoneiros lá na esplanada dos ministérios. Vejam aí a foto, né? Você acha que isso aí vai promover estado de sítio, né? Essa meia dúzia de caminhões, aí se colocar em círculo, promove um estado de circo, ou seja, é só montar depois o picadeiro, né? Então, muito mais do que dizer que tinha 15 estradas
paralisadas e agora o Brasil entrar no caos econômico. Bom, em crise econômica a gente está faz tempo, né? Ou seja, as classes menos favorecidas estão vendo aí no bolso o que é a inflação, o que é essa crise econômica, o desemprego. E vejam que não havia nem unanimidade dos caminhoneiros. Claro que essa ala bolsonarista, ela radicaliza, ela apavora, né? Mas veja, parou-se em 15 estados em nome do quê? Em nome da melhoria do frete? Não. Em nome da diminuição do preço do combustível? Não. Diminuição do preço do pedágio? Não. Melhoria das estradas? Não. Então não tinha como ter fôlego isso. Ou seja, vamos parar o Brasil em nome do Supremo Tribunal Federal. Ora, tenha santa paciência. Isso não tinha como se sustentar. Aliás, vale lembrar que o Bolsonaro, na véspera do Dia da Pátria, ele cria a medida provisória do Marco Civil da internet exatamente para todo esse pessoal bolsonarista poder falar à vontade um monte de besteira, um monte de mentira, um monte de fake news, né? Tanto é que agora eles próprios estão migrando para o Telegram, que é o caminho ali onde você tem um marco mais tranquilo para toda o seu ódio, toda a sua rede de mentiras, né? Porque na sequência esse marco civil da internet vai ser derrubado, né? Ele levou 7 anos para ser montado, tá aí desde 2014, então medida provisória é algo urgente, isso não era nada urgente, né? Então as próprias frações burguesas vão dar conta de atropelar, por isso abaixo, né? E vejam vocês que bastou no dia seguinte, né, das manifestações de caminhoneiros, das palavras das falas do Bolsonaro, né? Bastou meia dúzia de palavras do Fux, né? Ou seja, ele não precisou nem jogar sua peruca em cima do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro teve que aí fazer as suas desculpas, tanto ao Supremo Tribunal Federal, como uma retratação com a própria China. Houveram as duas coisas, né? Lembre-se que a própria fala do Bolsonaro foi uma fala embargada, né? Recuando, porque o tiro realmente saiu pela culatra. O capital não está aí nessa aventura tresloucada do capitão que não tem nada a apresentar. Ou seja, dá para conduzir o mundo bolsonarista, o mundo liberal, sem o próprio Bolsonaro. Por isso que não seria de espantar daqui para frente você ter a possibilidade, sim, de um impeachment onde, sob os olhos da burguesia, mantivesse o Mourão. Afinal de contas, o Mourão vem recebendo aí, lá no Palácio do Jaburu, até gente da oposição, né? Portanto, isso não pode ser descartado. Sempre paira uma dúvida, tanto aqui no Brasil como para os analistas internacionais, que é a seguinte: agora, em função do que ocorreu com o Bolsonaro, ele vai dar uma recuada, ele vai parar, ele vai deixar de estar na ofensiva? Bom, isso é desconhecer o que é o próprio Bolsonaro. Ele não sabe fazer política de outra maneira, né? Então, uma vez que a sua tentativa aí se frustrou da semana passada, pode ver que ele fica 2, 3 dias meio calado e depois já vem para ativa. Ou seja, lembre-se que a pauta do marco temporal dos índios, em função de toda essa pauta do Bolsonaro, ela está parada, né? São 6 mil indígenas ali que vão ter que ficar mais tempo ali acampados. E vejam, olha a situação, né? Quem é que vai... A dificuldade para manter até os caras ali, sustentá-los, uma vez que a própria FUNAI, suas verbas foram diminuídas, isso faz parte, né, do cotidiano do próprio Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro. E, obviamente, em função de marco da internet,
brigas aí do Bolsonaro com o Supremo, ou seja, a questão indígena foi colocada por um segundo plano, né, em que pese o Bolsonaro já veio de novo aí com tudo, dizendo, para variar, mais uma das suas mentiras, né, dizendo que se não for aprovado esse marco temporal é a morte do agronegócio. Mentira, mentira. Simplesmente o agronegócio quer avançar mais ainda, né? Quer avançar com o garimpo, com a mineração, com a destruição do Cerrado, do Amazonas, do Pantanal, ou seja, plantar mais soja, criar mais boi. É isso. Portanto, essa é a pauta que está em jogo e sabe-se lá quando vai ser votado isso aí. Portanto, o Bolsonaro ele está sempre no ataque, porque é assim que ele sabe fazer política, né? O Bolsonaro não é um homem de ler livros, de dedicar-se ao cinema, ao teatro, nada disso. É um cara chucro, né? Enquanto um cara chucro que vive na política, né? A política dele é essa politiquinha, ou seja, é o verdadeiro politicismo, né? O tempo todo tá ali no confronto. E isso, veja, quem já dizia isso os seus próprios ex-aliados, né? A Joyce Hasselman, né? Quando rompeu aí com o bolsonarismo, vai dizer o quê? Não, ó, o Bolsonaro todo dia ele elege algum inimigo e passa o dia falando mal, brigando. É assim, né? Era assim porque ela própria acabou sendo um alvo. Ela, o Alexandre Frota, e é assim o tempo todo. Esse é o jeito bolsonarista de fazer política, né? Por isso que os analistas internacionais, né, têm essa dúvida. Não, agora, né, ele vai se adaptar. Porque sempre estão pensando aquele político tradicional. Embora o Bolsonaro passou a vida toda no Centrão, ele sabe se articular politicamente, né? Ele sabe fazer esse jogo sujo da política do Centrão. Ele sempre fez parte disso, né? Mas vejam, insisto, ele é um militante da extrema-direita. Ele não é um mero presidente da extrema-direita no poder. Ele é um militante da extrema-direita, né? Pode ser chucro? É chucro? Sim. Mas o tempo todo ele está mandando mensagens, mandando recado para sua militância, porque ela tem que estar ativa, né? Mesmo porque ela é gado, por ser gado, qualquer coisa que ele falar serve, né? Seja mentira ou não, né? Tenha validade ou não, né? Por isso que o tempo todo ele tem que estar ali no cercadinho, toda quinta-feira ele tem que fazer live, porque o tempo todo ele tem que estar mandando recado para a sua militância fanatizada. MBL, Vem pra Rua, são movimentos que não significam, do ponto de vista político, nada, ou seja, e ontem demonstrou que eles não têm representatividade, serviram ali para derrubar a Dilma porque foram financiados externamente, né? Isso já tem até publicações que revelam isso, né? Dinheiro que veio de fora e, portanto, cumprir seu papel histórico, né? Agora fica aí esse esbulho partidário, né? Querendo, portanto, colocar uma cunha nessa disputa entre Lula e Bolsonaro. Portanto, nessas e outras, foi lá o Ciro Gomes dividir palanque com quem? Com Dória, com Amoedo, com Mandetta, né? Querendo formar a união dos diferentes, né? Uma união de diferentes que não pode ter vermelho, né? Que, portanto, você tem aí anti-esquerda, né? Espero que tenha ficado claro para todos que Bolsonaro nunca para, ou seja, ele está sempre no ataque, tá? Ele pode dar uma pausa aí de 1, 2 dias, mas nas palavras dele, né, dá uma canelada, né? Mas depois da canelada ele parte para o ataque para dar novas caneladas, porque esse é o jeito dele de fazer política. E é assim que ele vai pautando a política brasileira. Pode ver que simplesmente ele paralisou toda uma discussão aí do marco temporal, da discussão dos índios e simplesmente ganha-se tempo
do ponto de vista do próprio capital para outras questões, inclusive questões essas que envolvem questões pessoais do Bolsonaro, de único interesse dele, né? Vejo que faz todo um salamaleque querendo insinuar que vai ter golpe e cuja base é frágil, ou seja, porque o capital vai bem obrigado, está ganhando dinheiro, as reformas estão sendo feitas, o agronegócio está ganhando dinheiro como nunca, portanto, pode continuar, do ponto de vista do capital, pode continuar o governo com Bolsonaro, pode continuar sem Bolsonaro com Mourão, para ele tanto faz, tá? Essa é a lógica. Bem, é isso e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Deu joia? Escreva aqui abaixo o seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos.